Ei, gente. Boa tarde. Gente, nosso grupo tá todo reunido aqui. Aham, bom demais. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Eu acho que eu vou compartilhar a tela inteira, que é melhor. Então tá, vocês estão vendo a tela toda aí, né? As abas aqui. Tá certinho? Eu preciso desligar a câmera? É porque eu não tô vendo mais ninguém, né? A gente não tá tendo intérprete. Deixa eu ligar o meu cronômetro aqui. Ok, acho que é isso. Vamos lá. Gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui hoje. E estou muito feliz em saber que acabamos no mesmo GT com o grupo da PUC e o da UFRJ. É bom que as discussões elas vão ser assim bastante proveitosas, né? Que vamos ter pessoas de vários contextos diferentes e pessoas que conhecem já um pouco da minha pesquisa, e tem o meu orientador, que é o professor Adolfo Tanzi. Então, assim, vai ser muito bom. O meu trabalho é intitulado Reflexões sobre o desenho educacional de uma disciplina de inglês instrumental na UFRJ durante a pandemia de Covid-19. Como já haviam me apresentado, meu nome é Valesca, eu sou doutoranda de Linguística Aplicada da UFRJ, sob orientação do professor Adolfo, faço parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola de Vygotsky em Linguística Aplicada e estou professora substituta de Inglês Instrumental na UFRJ. Passou o slide, né? Funcionou? Beleza. Vou tentar fazer uma breve introdução. Eu entrei na UFRJ ano passado, em março de 2020, e eu pisei na sala de aula apenas uma vez, e o único registro que eu tenho é essa foto aí do meio. Eu pisei na sala de aula numa segunda-feira, em março, e na mesma semana já tinham avisado que as aulas iriam ser suspensas por tempo indeterminado. E não era certo quando a gente voltaria. Ficou aquela coisa de, talvez voltaremos este ano ou não. E aí eu fiquei no Rio de Janeiro. Eu sou de Colatina, Espírito Santo, e atualmente eu tô aqui, passando a pandemia aqui, com a minha família. Vou aproveitar assim, para fazer um relato assim, pessoal, porque é uma boa contextualização do que muitas pessoas, assim como eu, vêm passando durante a pandemia. Quando eu estava no Rio de Janeiro, longe da minha casa, eu fiquei muito preocupada com toda a minha família, porque eu percebi que eles não iam poder parar de trabalhar. E eles continuaram indo para o trabalho de modo presencial. E a gente estava sem vacina. Então isso aí foi me deixando muito preocupada. Eu fui sendo assim, corroída por dentro nos meses que eu fiquei no Rio de Janeiro morando. Eu dividi um apartamento lá e assim, a minha cabeça ficava aqui o tempo todo. Eu acho que se a gente tivesse tido o período remoto tivesse começado logo de cara, eu teria sofrido muito, né? Então, na UFRJ, como vocês vão ver aqui que eu vou falar um pouquinho, a gente, assim, levou um bom tempo para voltar, mas foi rápido, né? Foi tudo muito bem planejado, pesquisado, para a gente ter o nosso retorno para o ensino remoto. E em meio a isso tudo, né, essa preocupação com a saúde da família, sobre a situação, né, do planeta, do Brasil, a gente também, né, lembra da nossa realidade. A gente via professores de escolas públicas e particulares que abriam e fechavam o tempo todo num período que a gente não tinha vacina, né? E quando começou a ter vacina, a gente sabe que a gente passou por vários problemas, principalmente políticos,
que envolviam a vacina, desinformação, fake news, muitas coisas que pioraram a situação da gente em vista do que estava acontecendo já nos outros países. A gente teve corrupção com compra de vacina, desmatamento, chacina em favela e várias outras coisas horríveis que vem acontecendo no Brasil num momento que tem sido difícil para todo mundo. E a forma, isso aqui é importante para mim, porque a gente é constituído sócio-historicamente e tudo tem influência em como eu vou fazer o desenho da minha disciplina, né? Eu tenho que levar em consideração todos os sujeitos que estão presentes na minha disciplina. E em meio a isso tudo, eu ainda recebo ainda notas de pesar que não tem fim no e-mail institucional da UFRJ. Eu até pensei como que eu vou fazer essa apresentação sem chorar. É meio difícil. Mas eu gostaria de pedir, assim, 1 minuto de silêncio. Para todos os colegas, pessoas que se foram. Graças a Deus eu não perdi assim ninguém diretamente próximo a mim, mas eu conheço colegas de trabalho que se foram, pessoas que se foram, pais de colegas que são substitutos que se foram, e mais outros tantos que a gente não sabe quem são. Então a gente tem no Brasil mais de meio milhão de mortos contabilizados. E aqui eu trago o nosso inédito viável da UFRJ. A gente está fazendo o que é possível num momento de situação limite. A UFRJ, depois de muita pesquisa, planejamento, com todo o seu corpo social, criou um guia para o ensino remoto emergencial. E lá para metade do ano passado, eles disseram que as aulas realmente seriam suspensas e só retomariam quando a gente tivesse uma vacina. E essa vacina estivesse disponível para toda a população. A UFRJ não parou em nenhum momento, mesmo com a pandemia. E não só os hospitais, o hospital continuou a todo vapor, como todas as áreas da UFRJ estavam se movimentando de alguma forma durante o período que a gente ficou sem aula presencial. E isso passa uma mensagem muito importante de como a nossa vida é mais importante do que qualquer coisa, né? Tudo a gente pode recuperar, mas a vida de alguém não. Segundo Liberale, baseando-se em Freire, Fernando afirma que a situação que vivemos exige que nos coloquemos frente ao contexto com nossa história como uma possível ferramenta para criar o possível. Nossa resposta ao mundo, neste momento, prescinde de criar bases para ir além de nós mesmos e de nossas limitações, sem jamais desprezar as forças que atuam na contramão de nosso fazer, sem ingenuidade de pensar que temos o poder ilimitado de dar conta de todo o caos que vivemos,
mas com energia criativa para pensar em formas e arranjos que nos levem além do que já foi experimentado. E é isso que vem acontecendo conosco. Esse guia é um dos principais artefatos mediadores para mim em período de pandemia, porque ele trouxe uma boa contextualização do meu contexto de ensino atual. Né? Ele fala sobre a demanda de internet e equipamentos de informática, inclusão digital, acessibilidade. Ele traz informações sobre apoio psicológico e saúde mental, sabe? Todas essas coisas que são importantes eu ter noção, caso eu precise ou caso eu perceba que algum aluno meu precise. E outras orientações que servem para mim mais especificamente para o planejamento da disciplina. Agora eu vou partir para os pressupostos teórico-metodológicos. Para Vygotsky, a aprendizagem é essencialmente social e leva o ser humano ao desenvolvimento. Logo, num período que a gente se encontra de distanciamento físico, eu queria que esse distanciamento ele não fosse social, que ele fosse apenas físico, né? E que de alguma forma todos os meus alunos eles pudessem ter contato uns com os outros por meio das tecnologias. Outra ideia que eu trago é a ideia de artefatos culturais, que são vistos como ferramentas mais signos. E eles coordenam todas as nossas relações com o mundo e uns com os outros. Eu trouxe aqui um exemplo de artefato cultural, um artefato que foi criado num período da humanidade que a gente precisava se comunicar via videoconferência, o Google Meet. Ele é um artefato cultural. Ele é dotado de... Ele estabelece relações de controle e poder entre as pessoas. Eu, por exemplo, quando eu sou host de um encontro no Google Meet, eu tenho controle sobre as pessoas que estão nessa sala, né? Às vezes eu posso permitir alguém de entrar ou negar a entrada de alguém. Eu posso, às vezes, mutar alguém e por aí vai. São várias coisas que a gente pode fazer. Outros exemplos de artefatos culturais que a gente tem. Linguagem geral, né? A nossa língua, sinais, cartazes, tudo medeia a nossa relação com o mundo e um com os outros. E aí eu trago Tanzi Neto dizendo algo muito importante sobre a organização do espaço social escolar. A produção de um espaço social escolar se dá por meio das relações de poder e controle, de artefatos culturais, de atos semióticos, de práticas sociais humanas que são geradoras de discursos, de intenções, de mediações semióticas, de posicionamentos sociais que alteram, criam, produzem um contexto social escolar específico. E aí eu olho para esse trecho do livro e eu penso, qual é o ambiente que eu quero para a minha disciplina, né, neste período de pandemia? Então eu vou falar um pouco sobre a disciplina de Inglês Instrumental 1 como uma atividade. As atividades são sistemas abertos. Quando uma atividade-sistema adota um elemento de fora, por exemplo, uma nova tecnologia ou um novo objeto, muitas vezes leva a uma contradição secundária agravada, onde alguns elementos, por exemplo, as regras ou a divisão de trabalho, colidem com o novo. Tais contradições geram distúrbios e conflitos, mas também tentativas inovadoras para mudar a atividade. Então, eu vivi uma contradição, porque ao longo da minha trajetória como professora, que não é muito longa, são quase 10 anos, eu fui uma professora de ensino presencial. Então, veio a pandemia e, na verdade, eu não adotei um novo elemento de fora para a minha atividade. Ele foi imposto a mim, porque eu não tive escolha, né? Eu tive que trabalhar em ensino remoto. Então, ao superarmos esse impasse, essa nova condição,
a gente se transforma e transforma a nossa própria atividade. Então, o que é a teoria da atividade? Ela busca analisar o desenvolvimento nas atividades sociais, práticas. As atividades organizam nossas vidas. Nas atividades, os humanos desenvolvem suas habilidades, personalidades e consciência. Por meio de atividades, também transformamos nossas condições sociais, resolvemos contradições, geramos novos artefatos culturais e criamos novas formas de vida e de nós mesmos. Então, os humanos são praticantes, professores, alunos, são seres intencionais e interativos, que continuam interpretando e reinterpretando os desafios e tarefas que enfrentam de maneiras próprias, múltiplas, mutáveis e muitas vezes imprevisíveis. Aqui eu trouxe um sistema de atividade da segunda geração, adaptado de Engstrom. Então, a gente tem na base a comunidade, regras e divisão de trabalho, sujeitos, no meio, objetivo e motivo, os resultados e os instrumentos mediadores do topo, que eu chamo de artefatos culturais. Então, a disciplina de inglês instrumental como um sistema de atividade. Quais eram os instrumentos mediadores? A ementa, referencial teórico, calendário, direitos autorais, o guia da UFRJ, reuniões, encontros muito importantes, né? Sejam elas reuniões propostas pela própria UFRJ, né, os treinamentos, ou disciplinas que eu fiz na pós-graduação, encontros com outros professores, outros artefatos culturais, as tecnologias digitais, Google Classroom, Google Meet, Telegram, questionário de avaliação da disciplina, e-mail, entre outros. Qual que era o objetivo, o motivo? Desenvolver uma disciplina de inglês instrumental adequada ao contexto que estamos vivenciando, considerando-se também aspectos mais específicos ao corpo social da UFRJ. O resultado é o nosso inédito viável. Os sujeitos são as professoras, a gente está dividindo disciplina porque a nossa carga de trabalho aumentou com o trabalho remoto. Sobre os discentes, a maioria são estudantes de letras de várias línguas e também alunos de engenharia. Numa primeira pesquisa foi constatado que parte do corpo discente encontrou dificuldades diversas nos usos das tecnologias, mas que o desenho da disciplina e o auxílio da docente responsável, que sou eu, foram fundamentais nesse processo de adaptação. As regras, principalmente o guia remoto emergencial, e a nota média para passar aqui é 5. Comunidade, a Faculdade de Letras da UFRJ, divisão de trabalho, eu desenhar a disciplina, acompanhar a participação discente, fazer a curadoria de materiais, sanar dúvidas, providenciar feedback, e discentes, no geral, assim, participarem das atividades e avaliarem a disciplina, que era opcional. Aqui é a organização da Google Classroom, ela é dividida por semanas, ela é bem detalhada, eu faço tudo de forma bastante detalhada para que eles dependam menos de mim. E a gente já está no 4º período letivo, encerrando em breve. Aqui temos o Telegram. A escolha do Telegram é porque ele é mais acessível e tem umas funções que eu gosto bastante, que eu acho muito importantes, que é a função de você poder ver o histórico da conversa a qualquer momento que você entra. Então, se está rolando um fórum, o aluno consegue ver o fórum todo, mesmo que ele entre em outro momento ao longo do período. E o Google Meet, né? Aqui tem o Google Jamboard que a gente usou, e o Kahoot e a turma reunida. Reflexões finais. Olhar para a sala de aula através das lentes da teoria socio-histórico-cultural significa abraçar a diversidade, enxergar os seres humanos que a compõem como sujeitos situados em um determinado tempo e espaço que trazem diferentes experiências de vida consigo. Reconhecer a diversidade do nosso contexto de ensino é fundamental para desenvolver nosso trabalho de forma justa e para isso é preciso manter o diálogo sempre aberto com os nossos pares, discentes, professores, coordenadores, entre outros. A flexibilidade da disciplina de inglês instrumental 1 tem se mostrado positiva ao longo dos períodos letivos, como já foi assinalado em Serafim 2021, e em dados ainda não publicados. No entanto, a rápida mudança do ensino presencial ao remoto pode ter agravado ou levado a problemas emocionais.
Os formulários de avaliação da disciplina também colaboram para o desenvolvimento contínuo e as mudanças apontadas pelas discentes são geralmente levadas ao período seguinte. Então, o design da disciplina nunca é fechado. Ele está sempre em movimento, de acordo com o que também está acontecendo no país. Muitas coisas eu deixo em aberto para que os alunos tragam os seus próprios textos, né? Que eu não fique escolhendo textos para eles utilizarem na disciplina. Conhecer bem os artefatos culturais que mediaram nossas disciplinas contribui para o desenho educacional das mesmas e para sanar possíveis dúvidas do corpo discente. Por isso, o apoio da universidade também é importante para a formação contínua do corpo docente, que sofreu uma mudança drástica em sua atividade laboral. E, por fim, é impossível não se transformar juntamente a atividade. Essas transformações são dialéticas. À medida que eu vou fazendo transformações na disciplina, eu vou me transformando junto com a disciplina, meus alunos. Então, assim, é impossível não sair diferente, né, desse período remoto. E aqui estão as referências. Não deu para dar muitos detalhes do que realmente acontece na disciplina, mas tem um pouco nesse artigo que eu coloquei aqui, Serafim 2021. E em próximos que espero sair. Ok, é isso. Gente, vocês conseguiram me ouvir? Eu tô um pouco perdida aqui. Ah, tá bom, ufa. Deixa eu só parar aqui o meu compartilhamento de tela. Eu consegui parar, né? Então tá, beleza. Obrigada, gente. Desculpa aí que eu me emocionei. Verdade.